Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Em 2018, ano de eleição, o jornal criou um grupo de discussão exclusivo para assinantes no Facebook. E dali, além de um debate de alto nível, tem surgido uma série de sugestões de temas para a gente tratar aqui no Politiquês. Na edição passada, a gente falou de cláusula de barreira, a partir de uma dessas sugestões. Neste programa agora, a gente também vai tratar de um assunto sugerido pelos assinantes. O tema é o seguinte: como fazer política para além do jeito tradicional, para além da vida nos partidos? Como exercer, no dia a dia, nossa vocação de seres políticos? Como interferir na política de um jeito inovador? Essa sugestão foi feita por 2 assinantes, a Cate Dias, que é jornalista e estudante de Ciências Políticas de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e o João Bosco, bacharel em Direito e servidor público do Distrito Federal. Obrigado, Cátia, obrigado, João, pela sugestão. Acho que ela é bastante pertinente e a gente vai tentar dar conta aqui do tema. A nossa conversa de hoje vai se dar ao som do Gui Amabis. Para começar, vamos pensar o sentido da política nas suas várias camadas. Quem falou sobre isso com a gente foi o Fernando Schuller, cientista político do INSPER. Ouça o que ele diz sobre o sentido mais tradicional da política. Há muitas formas de pensar o sentido da política. Uma delas é vinculada ao clássico conceito de Max Weber, do Estado como monopólio do uso da violência. Aí vai a clássica ideia da competição eleitoral, da ocupação de espaço no parlamento ou nas funções executivas, ou seja, do poder como a instância que obriga, que usa da força da Constituição, das instituições, do contrato político, que cria leis para obrigar a pagar imposto, para cumprir normas, regras, regulamentações. Aí entra o estamento burocrático do Estado, que também emite normas e regulações. Aí entra o poder judiciário, que faz cumprir a lei. Enfim, toda a estrutura coercitiva do Estado. No mundo da competição eleitoral, aí entra a função dos partidos políticos, que representam parcelas da sociedade, que representam ideias, ideologias, ou deveriam representar, que se fazem representar numa sociedade pluralista, marcada pela diversidade de ideias, e a partir daí você tem não só a competição eleitoral, mas no parlamento a diversidade de visões na sociedade e o processamento dessas ideias via processo político, via negociação, votação no parlamento, composição de governos, no caso do regime parlamentarista, ou no sistema presidencialista, aprovação do orçamento, de leis, de menos a Constituição e toda a negociação que envolve a governabilidade. Agora o Fernando fala de uma segunda camada sobre a ação política que extrapola a ação partidária. Você tem um outro lado da política, que é a auto-organização. Aí vai desde o debate de ideias na sociedade, a disputa por conceitos. Aí você tem a política como sedução e menos força, e também no sentido da auto-organização das comunidades, de um bairro, de uma comunidade qualquer, que precisa de um novo centro comunitário, ou um centro de atendimento social, que voluntariamente organiza as pessoas, que busca recursos e resolve um problema da comunidade. Ou que cria uma ONG que atende como pessoas ou populações em estado de vulnerabilidade. Enfim, isso é muito rico na tradição americana. Você tem o clássico testemunho de Alex Tocqueville, nos anos de 1830, onde ele identifica exatamente aquela sociedade como uma população formada por associações, o sentido da doação, do voluntariado, de uma comunidade que pede menos para o Estado, mas se auto-organiza mais para resolver problemas, algo que por muito tempo foi mais estranho à nossa tradição política latino-americana, talvez de extração lusitana, nós que nascemos do Estado, sempre dependemos muito do Estado, mas que gradativamente também fomos desenvolvendo uma sociedade civil com mais autonomia, com mais força, com mais capacidade de auto-organização. Isso também é fazer política. Então há 2 grandes sentidos, talvez muitos outros, do conceito de política, mas não necessariamente
se depende da ideia de partido político. E qual o primeiro passo da ação política? Ouça o Fernando. Eu diria que um dos passos mais elementares da política é o simples ato de prestar atenção. É a tomada de informação, é observar o mundo, o debate público, as votações que se fazem, a discussão sobre reformas de um ponto de vista crítico. Usando até uma expressão do Jason Brennan, cientista político americano, é não ser nem um hobbit no sentido de um alienado, aquele que não se preocupa, aquele que tem uma posição desleixada em relação à coisa pública, mas também não ser um hooligan, ou seja, não ser um torcedor apaixonado, não lidar com a política como você lida com um time de futebol, que você torce, que você abre mão de qualquer tipo de isenção, de qualquer tipo de distância, que você adere acriticamente a qualquer postura, qualquer proposição do seu partido, do seu líder, você segue ao invés de você tomar uma posição individual, uma posição crítica a partir da sua reflexão. Então, quer dizer, essa é a origem da política, da boa política democrática, não é? A partir daí você pode se associar a um think tank, a uma ONG, a um grupo de advocacy, você pode defender um conjunto de ideias, mas sempre tendo a preocupação, primeiro, com a verificação empírica daquilo que é proposto, não é? Segundo, com a observação no plano internacional de modelos que funcionaram, modelos que não funcionaram. Terceiro, você tem uma preocupação em ouvir o outro lado, o argumento contrário ao seu, e levar em consideração os argumentos contrários à sua posição. Isso tudo faz de você uma pessoa mais politizada no bom sentido da expressão, não é? Alguém que tem muita informação, mas tem uma visão mais racional da política. Nós somos muito racionais quando diz respeito a escolhas que tenham a ver com a nossa vida privada, quando a gente escolhe a escola dos nossos filhos, quando a gente escolhe o apartamento que a gente vai comprar, quando a gente escolhe a universidade, o curso que a gente vai atender e cursar. Quer dizer, mas muitas vezes na esfera pública nós somos mais desleixados, não é? Nós nos deixamos levar pela emoção, pela paixão política, pela ideologia ou por qualquer questão que não necessariamente tem a ver com a tomada de uma boa decisão, né? Então eu diria assim, que isso pode ser tanto feito do ponto de vista individual como pode ser feito no debate, no grupo, na argumentação, no uso da palavra, né? Mas é importante que seja feito com mais distanciamento, um pouco mais de frieza, né? Muitas vezes as pessoas não gostam disso, mas é por aí que a gente pode digamos assim, formatar uma política com mais abertura para o diálogo, com mais moderação, né? Que é muito bom para a democracia. O Politiquês também falou sobre o tema com a Beatriz Pedreira, que é cientista social e cofundadora do Instituto Update. Essa é uma organização que estuda e incentiva novas práticas políticas na América Latina e vem mapeando essas iniciativas. A inovação política na América Latina tem como premissa a redução das desigualdades. E a gente reduz as desigualdades aproximando realidades diferentes e fortalecendo o tecido social. O segundo item muito importante em relação à inovação política é que ela não é de um grupo social apenas ou de um lugar apenas. A inovação política está presente em todas as dimensões da sociedade. Então, olhar para a América Latina como um todo e mais geral, depois olhar para o Brasil a partir da periferia, todos os lugares da sociedade contêm inovação política e tem gente que está experimentando e tentando melhorar a forma de praticar a política nos seus territórios e nos seus países. A política como ferramenta de transformação está presente na sociedade civil, está presente nos partidos, é claro, também, mas praticar a política está em debater, está em ler, participar de movimentos políticos, de ONGs. Tem uma série de organizações que promovem tanto o debate, mas também fazem um controle social, que também ajudam a fiscalização desses poderes, dos poderes institucionais, né? Eu acredito que participar hoje dos debates
fisicamente ir e conhecer o que está se debatendo na sociedade é uma forma muito importante de praticar a política. É muito importante escutar as outras visões, a gente sair da nossa bolha do Facebook e encontrar outras formas de fazer política. A gente perguntou para a Beatriz sobre a ação política individual e a ação política coletiva. Ouça o que ela disse para o Politiquês. Nessas pesquisas do Instituto Update, a gente traz a construção de um novo comportamento político, de um novo sujeito, que a gente chamou de tecedores. Esses tecedores, eles são indivíduos que são emancipados politicamente, mas eles, além da emancipação individual deles enquanto sujeitos políticos, eles possuem uma visão coletiva. Uma das ferramentas que esses tecedores utilizam para suas ações é a despersonificação do sujeito político, que vai como resposta a uma construção do século XX, principalmente, em que a política estava muito voltada o salvador, né? Ao sujeito, ao tipo político, ao salvador de todo, aquele sujeito que vai nos salvar e nos tirar de todos os males que estamos passando. A resposta é não, a gente não vai ter um salvador da pátria, todos nós somos responsáveis. Sim, existem lideranças que vocalizam o coletivo, mas elas estão pautadas elas estão baseadas e construídas a partir do coletivo. Uma outra ferramenta utilizada pelos tecedores é, por exemplo, a coletividade como espaço de confiança, entendendo que a política, sempre feita às escuras e aos pequenos grupos, quando elas são abertas e construídas coletivamente, quando esse processo é transparente e construído em coletividade, ele ganha muito mais força, as pessoas passam a confiar muito mais nesse processo. Agora, quais os espaços institucionalizados para fazer política para além dos partidos? Existem instâncias de atuação em que é possível que o cidadão comum interfira na política de forma efetiva? São os mecanismos de democracia participativa. Alguns deles são, por exemplo, participar dos conselhos participativos. Os conselhos participativos fazem parte de todas as esferas do poder público, né, municipal, estadual e federal. E elas têm a função de envolver e engajar a população para construir políticas públicas, para orientar e avaliar políticas públicas e legislações. Existem 2 tipos de conselhos: os conselhos deliberativos e os conselhos consultivos. Os deliberativos, os conselheiros podem influenciar na decisão final, e nos consultivos eles apenas orientam os órgãos públicos. Os conselheiros normalmente são indicados ou eleitos numa votação. Existem os conselhos, dentro da função dos conselhos, tem um conselho muito forte que são os conselhos da juventude, que são espaços dentro do poder executivo, onde jovens possuem um espaço determinado para o planejamento e execução das políticas públicas ligadas à juventude. Outra forma também são as audiências públicas, que são presentes desde o executivo ou legislativo, que servem para engajar a sociedade civil na solução de desafios públicos. Qualquer um pode participar. E as audiências públicas também servem para consultar a população e especialistas sobre aquela legislação ou aquela política pública que está sendo desenvolvida. Você pode saber sobre as audiências públicas da sua cidade a partir do Diário Oficial da União, onde tá listada todas as audiências e qualquer um pode participar. Além disso, tem algumas tendências que são tendências de co-construção a partir do meio digital de políticas públicas e legislação. No Brasil existe uma que chama Wikileges, que é da Lab Hacker da Câmara dos Deputados. Sim, fica dentro da Câmara dos Deputados, e é uma plataforma que permite que os deputados consultem a população sobre o texto de lei que eles estão redigindo. Então,
o cidadão pode opinar, sugerir mudanças, rejeitar partes, sugerir outras, e isso vai engajando a população na construção dessas políticas públicas e dessas legislações. Uma outra tendência, que é um pouco mais, aqui no Brasil está um pouco ainda não tão forte como nos outros países da América Latina, são os laboratórios de governo, que são espaços de inovação que desenvolvem as políticas públicas desde o começo com os beneficiários daquela política pública. Então, se a gente está criando uma política pública para mulheres em gestação, desde o começo dessa construção de políticas públicas, as mulheres gestantes são convidadas a participar da construção dessa legislação para que ela seja muito bem, que desde o seu princípio, desde a sua gênesis, essa política pública está considerando aquele cidadão, aquele indivíduo que será beneficiado por ela. Todas essas letras são de uma alegoria que vivi. Agora, quais são os exemplos práticos no exterior de grupos que fazem política fora dos partidos e quais os avanços que eles obtêm na prática? Eu queria falar de duas da América Latina. Uma que é no Chile, que foi a construção da lei de lobby, né? Na verdade, a construção de mecanismos de controle social da lei de lobby que foi regulamentada no Chile. O Chile é o único país da região que possui uma lei do lobby completamente regulamentada. Então, quando foi criada a lei de lobby, não havia ali nenhuma forma do cidadão saber o que estava acontecendo, apesar de regulamentar o lobby, mas como é que eu posso controlar com quem que um empresário, com qual político o empresário está se reunindo, quem está se reunindo com quem, o que está sendo dito. Então, quando foi regulamentado o lobby, a Fundação Cidadania Inteligente, que é uma fundação da sociedade civil, criou uma série de campanhas para mostrar para a sociedade que não basta só regulamentar o lobby, é preciso ter controle sobre essas reuniões ou sobre o próprio lobby. Então, eles fizeram uma campanha coletiva, gerou um debate em toda a sociedade e eles co-criaram esse adendo dentro da legislação, onde hoje qualquer pessoa que for se reunir com um representante público, ele deve entrar numa plataforma online, colocar ali o nome dele, fazer o pedido, aí o gestor público ou o órgão público aceita aquela reunião e depois da reunião realizada, o órgão público é responsável por colocar todas as especificidades daquela reunião online. Então isso é super importante para dar transparência. Uma outra exemplo é o governo de Nariño. Nariño é um estado que fica ao sul da Colômbia e que teve o Camilo Romero, que é o atual governador, eleito a partir de uma plataforma, a partir de uma visão de inovação e principalmente de participação cidadã na construção do seu governo. Então, a primeira medida que eles fizeram enquanto governo eleito foi debater e co-criar o plano de governo com a população. Então, o plano de governo de Nariño foi criado, foi co-construído com mais de 30 mil pessoas que orientaram e determinaram os eixos centrais de ação do plano de governo desse estado. Vamos trazer essa conversa para o Brasil. A gente tem exemplos práticos de ações políticas fora dos partidos aqui? E quais avanços são esses? Por exemplo, aqui no Brasil, eu vou falar do Movimento Cultural das Periferias. O Movimento Cultural das Periferias é um movimento de coletivos de cultura e de mídia independente de São Paulo, das periferias de São Paulo, que se organizaram e criaram e debateram sobre a cocriação de uma lei de fomento à cultura nas periferias. E eles conseguiram aprovar essa lei, está em execução desde 2016, que é uma lei que descentraliza o orçamento para a cultura nas regiões periféricas, e isso tem estimulado e garantido que vários coletivos de cultura nas regiões da periferia de São Paulo permaneçam ativos. E quais mudanças institucionais são necessárias para que a política extra-partido
partido ganhe mais força e efetividade. Aliás, isso é importante? Ou é necessário fortalecer o papel dos partidos como mediadores da política? Vale lembrar que no Brasil, ninguém consegue disputar um cargo eletivo sem estar afiliado a um partido político. Para uma democracia mais estável e saudável, a gente precisa de cidadãos mais bem preparados para participar da política. Isso significa que a gente precisa aumentar a cultura política no nosso país. A cultura política está ligada à nossa capacidade de entender a democracia também como um valor, entender que numa democracia o que vale é o consenso e não o quem está certo e quem está errado. Vale o debate, vale entender que é preciso consensuar para chegar numa visão comum. E para isso tem a ver também a cultura política, está ligada à valorização e o entendimento que somos diferentes, que a sociedade é diversa, que há diversas opiniões, diversas perspectivas e que toda a diversidade e pluralidade faz parte da democracia e é um valor, né? Um valor que a gente tem que respeitar e construir a partir do diferente. Então, hoje, no Brasil, a gente tem uma cultura democrática, uma cultura política não muito forte. Isso tem a ver com o papel dos partidos. Porque os partidos hoje no Brasil são os partidos que devem... são os partidos que devem fazer a formação política da sociedade. Mas eles não cumprem essa função da forma como deveriam. Ou, na verdade, não existe fiscalização e controle de que os partidos estão exercendo essa função. Eu, pessoalmente, acho que a cultura democrática deve ser aprendida na educação, como parte do currículo escolar, né? Parte da formação daquele cidadão. Mas a formação política, a formulação política, os partidos também podem ajudar e também podem ter um papel nesse processo. Mas, de maneira geral, a gente tem uma quantidade no Brasil absurda de partidos que não cumprem o seu papel enquanto mediadores da sociedade, que não tem transparência nas suas contas, não tem transparência na sua tomada de decisão interna. Tudo isso precisa passar por precisa passar por uma transformação e uma reforma nas leis que controlam e fiscalizam os partidos, e a gente precisa criar mecanismos de controle social em relação aos partidos também. A gente não sabe como internamente é votado, selecionado os candidatos que vão ser eleitos, a distribuição desse recurso. Tudo isso não está sendo transparente. Não é transparente o quanto um partido ganha ou um partido gasta. Essas contas, de uma certa forma, são dados públicos, mas isso precisa ser trabalhado de uma maneira muito visual e acessível para a população também poder fazer o controle social. Então, acredito que os partidos são um mediador fundamental na construção e no aprofundamento da democracia, mas eles precisam se modernizar. Eles precisam ganhar mais transparência, desde as contas aos seus processos. Mira o espaço, o verso tropeça no amor. E quando o fogo vira aço, vence a promessa que fiz. Muito bem, vamos agora para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é o Guilherme Varela, gestor cultural e doutorando em Direito. Olá, eu queria indicar um livro que saiu recentemente, chamado Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil. O livro da Ana Luísa Matos de Oliveira, da Esther Dweck e do Pedro Rossi, que é um livro que trata sobre a perspectiva econômica, como a emenda constitucional 95, que foi aprovada recentemente, vai impactar seriamente no desenvolvimento social do país e vai trazer, no limite, a falência de várias políticas públicas necessárias à concretização de direitos sociais. O livro faz uma análise em diversos artigos sobre áreas temáticas diferentes,
saúde, educação, direitos humanos, agricultura, até relações internacionais, políticas para as mulheres e cultura, dentre outros. E é um livro que consegue trazer uma perspectiva orgânica da junção desses temas e consegue fazer justamente a defesa de que essa emenda constitucional 95, ela não foi uma opção técnica, como foi propagada, para a redução de custos do Estado e para conseguir fazer com que a máquina do desenvolvimento de fato funcione, mas uma opção política para beneficiar alguns segmentos mais abastados em detrimento daqueles mais pobres que precisam das políticas públicas na área social para o seu desenvolvimento. Com produção da Laila Moalem, colaboração de Ricardo Monteiro e sugestão de pauta de 2 assinantes do Nexo, a Cátia e o João, a gente encerra aqui mais um Politiquês. A trilha ficou por conta do Gui Amabis e eu sou o Conrado Corsaletti. Espero você na próxima. Valeu! E quando a terra mira o espaço, o verso tropeça no amor. E quando o fogo vira aço, vence a promessa que fiz.